ouvindo? Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo esse podcast. Perdoa minha voz aí, Ruca. Tá no ar mais um Teólogo de Quinta. Um Teólogo de Quinta apresentado por mim, Jonathan Fernandes, né? Que me considero o Teólogo de Quinta, né? E hoje vai ser um episódio onde vocês vão me ouvir várias vezes falar bem baixo e bem pausadamente. Um cara que fala tão rápido, um acreano, né? Um acreano que não fala rápido não é acreano, né? Um acreano que fala tão rápido. E vocês vão me ouvir falar bem devagar. Está muito complicado de falar, passei o dia ruim. Mas eu tinha que gravar esse podcast com essa pessoa aqui sensacional, que é o Guilherme. Eu não vou falar o sobrenome dele com medo de errar, para não ser ignorante. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Guilherme, que é fotógrafo. A gente vai falar um pouquinho hoje de fotografia. E antes de a gente começar com o episódio do Guilherme em si, eu queria dar um recado. Queria dar um aviso aqui para você que acompanha o Teólogo de Quinta. Quando nós chegarmos no 10º episódio, a gente vai fechar um ciclo, né? Como eu já falei aqui alguns episódios atrás, a gente vai fechar um ciclo, como se fosse a primeira temporada do Teólogo de Quinta. E a partir do 11º a gente vai começar outro, com o Fio, que é o nosso editor, fazendo participação, participando também do Teólogo de Quinta juntamente comigo. Então no 11º episódio a gente vai fazer um programa especial, respondendo algumas perguntas, caso vocês tenham algumas perguntas. Então se você tem alguma pergunta para fazer, ou alguma sugestão de episódio, ou algum episódio que te marcou, você quer reviver ele, você quer fazer comentário sobre ele, deixa aqui pra gente, né? Ou deixa um e-mail. A gente vai deixar um e-mail aqui, que é o fernandesjonathan31@gmail.com, fernandesjonathan31@gmail.com. Você manda para esse e-mail a sua sugestão, né? Ou a sua pergunta, a sua sugestão o seu comentário sobre algum episódio que você ouviu e gostou, e deixa com a gente vai fazer a leitura deles, né? Eu e o Fio vamos estar respondendo e fazer a leitura deles também aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá, Guilherme. Já falei demais, se apresente aí pra galera. Quem é o Guilherme? E o que você faz da vida e o que você veio fazer aqui hoje? E aí, Jonathan? O meu nome é Guilherme Stecanella. Não é fácil de escrever nem de falar. Não é uma família grande aqui no Brasil ainda, porque tá aqui há pouco tempo. Eu sou fotógrafo. Eu moro no Paraná, mais especificamente em Campo Mourão. E a gente vai falar sobre fotografia, meu trabalho e qualquer outra coisa que vocês queiram falar mesmo. Isso aí, eu avisei para vocês no início do Teólogo de Quinta que a tendência era evoluir no nível de convidados, né? Começamos já com a Fiamma, vamos pro Jeová, né? Que em áreas diferentes, áreas específicas, e hoje nós estamos com o Guilherme Stecanella. Olha só o nome do cara, só pelo nome já diz tudo, né? E a gente vai falar de fotografia, que é o trabalho dele. E eu falei, aguardem que a segunda temporada do Teólogo de Quinta, ela promete. Eu não vou nem falar, vou nem dar spoiler. Então, Guilherme, apresentações feitas, apresentações concedidas. Conta pra gente aí, como foi o seu início com o trabalho de fotografia, né? Desde aquela curiosidade que todo mundo tem de saber. Onde foi que despertou seu interesse pela fotografia, que é uma área que posso estar falando bobagem, né? Entre tantas que eu falo por aí, mas é uma área que não é tão... como é que eu posso dizer? Não é tão procurada, né, pelas pessoas, né? Você não vê todos os dias as pessoas querendo ser fotógrafo, por mais que todo mundo hoje em dia tem um celular que tira foto, mas ninguém quer ser fotógrafo, viver disso. Então, quando foi que despertou esse seu desejo pela fotografia e desde quando você trabalha com isso? Olha, eu já tinha um gosto por fotografar quase que desde sempre. Com uns 13 ou 14 anos, eu pegava uma câmera Olympus, uma bem simplesona, que minha família tinha, e fazia umas fotos macro, sabe? Eu amava fazer foto macro
de coisinhas pequenas, de flores, de pedrinhas, de qualquer coisinha, assim, sabe? E eu lembro que eu tinha um álbum no Orkut, que o nome dele era Hobby, e eu colocava umas fotos lá, bem simples, assim, só pro ângulo de visão, coisa que eu achava legal. Eu gostava de desfocar as coisas no fundo, quando fazia foto macro. E quando eu criei meu Instagram, eu comecei a postar foto assim também. Meu Instagram nunca foi aqueles Instagram de selfie. Sempre foi um Instagram de mostrar a forma que eu vejo o mundo. E algumas pessoas falavam: cara, por que você não resolve ser fotógrafo e tal? Aí eu falava pra eles: eu não quero isso. A última coisa que eu quero é ser fotógrafo. Porque pra mim, fotografia era um mercado supérfluo, sabe? Era tudo muito sobre o egoísmo, sobre a vaidade, e eu achava que era só isso. Eu achava que o resumo grande de ser um fotógrafo era fazer as coisas para ganhar dinheiro, ser rico. Eu achava que para ser fotógrafo tinha que ser rico. E eu negava de todo jeito. Aliás, eu até falava para as pessoas que eu só tirava umas fotos no Instagram porque eu achava legal mesmo, assim. Eu lembro que depois de um tempinho disso, eu participei do primeiro Expo Insta, que foi uma amostra de fotos feitas pro Instagram, que aconteceu em São Paulo. Eu não pude participar fisicamente, eu era menor de idade ainda, não podia ir. Mas selecionaram, se eu não me engano, 2 fotos minhas para participar. E isso me incentivou um pouco. Não o suficiente para entrar na fotografia, mas para eu pegar um gosto um pouco maior. A coisa só foi mudar mesmo quando eu entrei em design na UTFPR, na Tecnológica Federal lá de Curitiba. E eu fiz pouco tempo design. Só que nesse tempo eu conheci algumas pessoas que já estavam fazendo aula de fotografia do curso. Isso quebrou um pouquinho aquela primeira visão minha de que fotografia era só pegar uma câmera e sair clicando. Porque eu via eles apontando para as coisas, olhando a câmera, mexendo nos botões. E eu perguntava, mas não é fácil, por que precisa de aula? E eles me explicavam que não era tão simples assim. Foi meu primeiro contato, eu não cheguei a fazer aula de fotografia. Eu fui fazer aula mesmo lá em Maringá, que eu tinha saído de design para entrar em publicidade e propaganda. E foi nessa que eu encontrei a fotografia de vez. Porque logo no primeiro semestre do curso, eu já tinha aula de fotografia. O meu primeiro professor foi o Fábio, e ele era extremamente difícil. Muita gente não gosta da forma que ele dá aula, mas isso foi importante para mim. Porque o Fábio cobrava que a gente soubesse fotografar como se fotografava na origem, sabe? Eu passei os 5 primeiros meses de aula fotografando somente em câmera analógica, em câmera de filme. E não daquelas que era de plástico, que apontava, saía o flash lá e fazia as coisas. Não, era uma câmera totalmente manual. Até o foco dela era manual de um jeito que você não enxerga se as coisas estão focadas ou não. Tem um quadradinho no meio que você tem que alinhar umas linhas para saber que tá focado. Era muito, muito antigo a forma de fazer. E ele ensinou a gente assim para que a gente aprendesse na marra mesmo, de uma forma que quando pegasse uma câmera digital não folgasse por ela ser digital. Isso fez eu aprender fotografia de um jeito que depois eu enxergava a facilidade da câmera digital e eu negava ela. Isso inverteu a visão que eu tinha de ser fácil e deu valor ao que eu estava fazendo. Também que como a gente tinha que revelar os nossos próprios filmes de fotografia, foi mágico ver uma foto surgindo na minha frente, algo que eu mesmo fiz.
E depois, quando eu peguei uma câmera digital, mais pra frente no curso, aí eu tive aula com a professora Jacomel, é o sobrenome dela, é tão legal, muito mais legal que o meu, eu acho muito mais legal que o meu. Quando eu fui fazer a aula com câmera digital, as coisas ficaram bem mais fáceis. Não que era fácil, mas ficaram bem mais fáceis, já que tava bem mais arcaico a forma que eu tava fotografando antes, né? E a Jacomel me ensinou a gostar de fotografia de uma forma mais comercial. E dentro das aulas dela, eu conheci o Felipe, que foi o meu mentor na fotografia. Ele me ensinou a amar a fotografia mesmo. O Fábio me ensinou a valorizar a fotografia, a Jacomel me ensinou a enxergar ela de forma profissional, e o Felipe me ensinou a amar a fotografia. Ele me ensinou a arte nisso, e os valores que vão além da foto em si, os valores morais que a gente enxerga na fotografia, os valores psicológicos que a gente pode colocar nela, porque ele fazia psicologia na época, mas ele era fotógrafo também. E os valores sentimentais que cabem dentro da fotografia. Enfim, nisso eu ainda não queria trabalhar com foto, não era meu objetivo ser fotógrafo, até um momento em que eu estava em Londrina fotografando com uma amiga minha, a Joyce, e vez ou outra a gente fotografava junto e gostava do resultado, né? Quando a gente fotografava junto. E ela pediu minha ajuda para fotografar uma sessão de mães e filhos para a igreja dela, que eles iriam fazer uma homenagem. E aquela sessão mudou a minha vida, porque até aquele momento eu já amava fotografia, mas eu não enxergava pessoas nas minhas fotos, eu enxergava objetos na cena. Eu gostava muito de fotografar paisagens, tanto urbanas quanto paisagens rurais. Eu gostava de fotografar ambiente, mas pessoas na foto para mim era como um objeto dentro da cena para a foto ficar legal. E aquela sessão fez eu enxergar o amor na foto. Aquela sessão fez eu gostar de fotografar para trazer a essência de algo, sabe? Depois daquilo, eu comecei a arranjar algumas sessões para mim. Não cobrava por elas, de início. Só para eu pegar a experiência mesmo. Fui atrás de alguns serviços para outros fotógrafos, para eu ser assistente deles, depois para eu poder fotografar também. Trabalhei em alguns estúdios, até que eu comecei a focar só na fotografia e me tornei fotógrafo mesmo. Quando eu comecei a trabalhar só com isso. E eu não sei se é só comigo, porque eu sou fotógrafo, mas da parte de que não é uma profissão que as pessoas procuram muito, e não é todo dia que a gente vê, não é muita gente. Cara, eu vejo muita gente. Pra mim tá até saturado, pelo menos por aqui, sabe? A quantidade de gente que vem falar comigo falando que quer trabalhar com fotografia, quer comprar uma câmera, quer aprender. Algumas não quer aprender, só quer tirar foto mesmo. É muito grande, muito grande. E tem muita gente que faz algum outro curso, como publicidade mesmo, que foi onde eu descobri minha profissão, e que acaba descobrindo, como eu, que o que queria na verdade não era a profissão daquele curso em si, mas a fotografia. Isso deu um boom de fotógrafo. Não sei como anda em várias outras regiões, mas aqui no Paraná, na região onde eu moro e em alguns outros lugares do sul que eu já conheci, isso está acontecendo demais. Muito fotógrafo. Colocando em datas para ficar mais fácil, né, um resumão de tudo que eu falei, eu comecei a estudar fotografia em 2013, até as aulas, né, no início de 2013. Em 2014, eu pegava alguns serviços dentro da fotografia com outros fotógrafos. No final de 2014, aconteceu essa sessão com a Joyce, em Londrina, que fez eu resolver querer fotografar mais.
E desse final de 2014 pro início de 2015, eu foquei muito mais pegando serviços e até trabalhando em um estúdio de fotografia mesmo, que foi muito útil. Eu aprendi demais com o cara que eu trabalhava junto, que era o Acley Serrano. Ele é um ótimo fotógrafo e toda a parte de edição minha evoluiu demais enquanto eu trabalhava com ele. E depois disso, depois de sair do estúdio, eu comecei a trabalhar de vez na fotografia e focar só nisso na minha vida. Então, profissionalmente, desde 2015, da metade de 2015, mais ou menos. Que eu aprendi a fotografar em 2013. Que eu gosto de fotografia, nossa, 2008, 2005, 2002, nem sei mais. Eu sabia que eu ia estar falando bobagem em relação ao número de fotógrafos, pessoas que se interessam pela fotografia. Eu realmente não sabia desse dado, né? Não sabia que as pessoas se interessam tanto assim pela fotografia, mas cara, muito bom saber disso, né? Eu fico muito feliz pelas pessoas se interessarem por fotografia como profissão, né? Algo que eu sou contra. Não é que eu seja contra, né? Ser contra é uma palavra é uma afirmativa muito forte, mas eu acho meio que cansativo, sabe? Que muito limitado, aquelas pessoas que querem fazer enfermagem, /direito, /medicina, entendeu? Eu acho muito saturado, por mais que existem sim necessidade dessas profissões, mas caramba, tanta coisa boa para se fazer, como, sei lá, jornalismo, fotografia, né, cinema, mano, cinema, olha que faculdade massa para vocês fazer, educação física também, mano, tem tantas, eu posso passar a noite toda aqui enumerando boas faculdades para se fazer e boas profissões para atuar, mas enfim, foi muito bom saber desse dado aí, Guilherme. E já que você deu um panorama pra gente quando começou, né, a trabalhar com fotografia, né, vamos seguir aqui no script. Agora sim, Guilherme, fotografia como profissão, né, como algo, era uma pergunta que eu até ia fazer antes dessa, que eu acho que dá de incluir as duas. Qual foi o momento que você já meio que deixou claro o período que você até datou aí, né, o período que você passou a trabalhar com fotografia, mas qual foi o momento que você pensou, caramba, dá de trabalhar com isso, dá de ganhar dinheiro com isso, a partir, vou ganhar dinheiro com isso agora, né? E qual foi esse momento e quando foi que você encarou fotografia como profissão? E quais são as principais dificuldades, quais foram as principais dificuldades que você encontrou, né, trabalhando com fotografia? Quando eu falo dificuldades, de mercado, né? Como você faz até hoje. É claro que todas as profissões têm suas dificuldades, né? Eu acredito que na fotografia não seja diferente. Então, quais são as profissões quais são as dificuldades, que você encara até hoje em relação ao seu trabalho? Se teve um momento que foi decisivo, foi importante, foi no início de 2015 mesmo. Eu estava trabalhando lá no estúdio. Eu não me definia como fotógrafo. Eu olhava as pessoas que eu me inspirava e eu defini que eu só poderia me chamar de fotógrafo quando o meu trabalho chegasse ao mesmo nível de qualidade que o deles. Eu não consigo te dizer quando foi que eu falei, caramba, dá pra eu viver disso, dá pra eu ganhar dinheiro com isso, porque a minha relação com a fotografia nunca foi envolvendo o dinheiro em si. O dinheiro é mais uma questão de necessidade que eu tenho. Tem algumas pessoas que falam, você é muito dinheirista, você só quer comprar lente, só quer essas coisas. Mas é porque, na real, eu preciso do dinheiro e de muito dinheiro para eu conseguir evoluir no meu serviço. Isso é um problema da área da fotografia. Eu estava errado no início lá que eu tinha falado,
que precisa ser rico para ser fotógrafo, não precisa. Mas chega num certo ponto da carreira que a gente precisa investir pesado e o mercado não ajuda. Só que esse momento no início de 2015 foi importante para eu me definir como um profissional da área, como alguém que iria ganhar o dinheiro apenas disso, que ia ganhar a vida disso. Foi quando o meu chefe, o Ackley, me confrontou e falando que eu deveria estar me chamando de fotógrafo, porque o meu emprego era dentro da fotografia. Eu estava trabalhando no estúdio, eu não fazia mais nada para ganhar dinheiro além do estúdio. Tirando alguns freelances pequenos dentro da área de design, que eu faço até hoje. Mas o meu sustento já estava vindo da fotografia. E aí ele falou, então, você trabalha com isso. É o que você faz da tua renda. Não tem mais nada que você trabalha, todo o teu dinheiro vem disso, então você é um fotógrafo. Isso me deu aquele estalo na mente, sabe? Que eu tava limitando a mim mesmo, olhando gente que tá muito à frente de mim e achando que eu só poderia ser um profissional se eu chegasse no mesmo nível que eles. Eu não percebi que conforme eu fosse chegando no nível deles, eles também iam melhorando e seria uma corrida impossível, porque conforme eles melhoram, eu melhoro e eles estão no mercado há mais tempo que eu não posso considerar que eu vou evoluir mais rápido do que outra pessoa, né? É muito chute, é muita sorte. Naquele momento eu percebi que ser um profissional é tirar o teu sustento de algo. Ser um bom profissional é que envolve qualidade. Então foi nesse momento, no início de 2015. No início, as dificuldades que foram mais complicadas assim para mim foi arranjar clientela. Eu nunca fui uma pessoa assim popular. Então, para quem já é conhecido, para quem já é popular entre pelo menos os amigos ou a cidade, para quem já tem um público formado, para começar algo como fotografia, não é tão difícil, porque a pessoa já tem muito contato. E no início, contato é primordial para formar clientela e você ter serviço para fazer. E eu não tinha nada disso. Nada. Então no início o que mais complicou para mim foi isso. Eu tinha que arranjar gente para fotografar. E até arranjar gente para fotografar de graça não era fácil, já que eu não tinha muito contatos. Depois foi complicado para eu conseguir tirar o meu sustento só da fotografia de forma independente, sem trabalhar em estúdio. Eu sacrifiquei algumas coisas, sacrifiquei minha independência, primeiro porque eu estava morando em Maringá, sozinho, e eu voltei a morar com os meus pais para cortar o meu custo de vida e deixar com que todo o dinheiro que viesse das minhas agendas fosse usado para eu investir ainda mais no meu trabalho. E era comum eu fazer uma sessão em um mês e passar 2 meses, ainda mais do que isso, sem fazer nenhum outro serviço, sabe? Mas eu tinha que focar, eu tinha que ir atrás de gente. E no início eu tinha muito preconceito sobre fotografar sem cobrar. Eu fui aprender muito tempo depois que eu tinha que perder o medo de fotografar, entre aspas, de graça, porque muitas vezes a foto que eu perdi de ter feito sem ter cobrado iria me render muitas outras sessões ou serviços que eu iria receber. Eu só fui aprender isso bem à frente. Então a minha principal dificuldade no início foi público. Foi montar uma rede de contatos. Isso nunca acaba. A gente tem que estar sempre mantendo contato e fazendo novos contatos e ampliando esses contatos. É algo que eu necessito fazer até hoje.
No último ano eu tive alguns problemas, eu não consegui manter muitos contatos, nem aumentar minha rede, ela diminuiu, mas faz parte do mercado, né? Acontecem coisas na nossa vida, no mercado em si, na economia, que atrapalham um pouco essas coisas. Mas no início eram contatos. E outra dificuldade que tinha no início, tem até hoje, e provavelmente nunca vai mudar, é a falta de conhecimento dos clientes sobre a fotografia, né? Porque assim como eu, que eu tinha explicado lá no início, né, que eu não conhecia sobre fotografia e achava que era fácil, que era só clicar, que era ter uma câmera cara, muita gente ainda tem essa mentalidade. Ou pessoas que até não têm, que falam, eu sei que não é só isso, mas no final a forma que elas tratam as coisas é como se fosse. Isso não é algo que vai mudar, não é uma dificuldade só de hoje. E eu não julgo os meus clientes por isso, eu gosto muito dos meus clientes. Eu posso dizer que a Joy é privilegiada com clientes incríveis que viram meus amigos mesmo. Mas a falta de conhecimento do cliente sobre o processo fotográfico, sobre a fotografia em si, principalmente sobre o processo de edição, dificulta bastante. E eu lido com isso há muito tempo já. Muito massa, mano. Realmente, essa situação sobre clientela, principalmente para quem tem um trabalho autônomo, né? Um trabalho onde você precisa ser simpático, precisa simpatizar o público com o seu trabalho. É meio que complicado essa relação. E na área da fotografia, né, você vai pegar um trabalho de uma festa de aniversário de 15 anos de uma guria, por exemplo, que você tem que dar o máximo, né, porque eles vão querer um trabalho excelente, uma formatura, por exemplo, mais ainda também. Então acredito que essa sua beleza, essa beleza que você viu, Guilherme, em fotografar pessoas foi nesse sentido, né? Quando começou a ver que registrar momentos como esse, como formatura, como mãe e filho, filha, pai, filho, enfim, você percebeu que havia sentimento muito. Eu gostaria de saber mais a respeito disso, né? Por exemplo, eu faço música, né? E quando eu recebo feedback de uma pessoa, nem que seja uma pessoa apenas, dizendo que ela achou minha música foda, que ela ouviu minha música e achou que aquilo que eu coloquei na letra faz parte da vida dela, realmente aquilo tocou ela, eu já me sinto honrado por isso, né? Eu já fico, caramba, valeu a pena ter escrito essa música, entendeu? Então, como é que você enxerga na sua profissão esses registros, né, de pessoas? Eu vejo que há algumas visões diferentes sobre cada foto. A visão do fotógrafo sobre a foto, a visão do cliente sobre a foto e a visão de um terceiro espectador sobre a foto. E é muito bom quando o cliente enxerga de uma maneira linda, sabe? Mesmo que seja diferente da minha. Eu vou te dar um exemplo. Em casamento acontece muito isso. As minhas fotos preferidas em questão de significado são em casamentos. Uma foto em que a mãe da noiva que entrou com ela tá beijando a mão da noiva enquanto a noiva tá já abraçando o noivo. Em técnica, a foto não tem nada demais. Em iluminação, na edição, foi tudo a forma que deu para fazer. Mas o significado que existe ali, na forma que eu vejo, é muito importante. E é uma das minhas fotos preferidas que eu fiz até hoje. Para cliente é ainda mais importante, porque ela foi criada só pela mãe. Ela tinha problema com o pai dela não foi no casamento. E o casamento dela foi muito difícil para conseguir ser feito, porque
a diferença de classe social dela, da família dela, para a família do noivo, era muito alta. E ela olhar aquela foto traz algo que eu nunca vou poder sentir, só ela. E uma terceira pessoa que olha a foto pode enxergar só a cena da mãe beijando a mão da noiva enquanto a noiva abraça o noivo, que é uma foto bonita. E pode encontrar os próprios significados nessa foto, como o papel da mãe, como a escolha da noiva, como o rito de passagem, que é o casamento da família, dos pais, a família que está se formando dela com o noivo. Há uma infinidade de visões que as pessoas podem ter sobre uma mesma foto. E uma infinidade de visões que o cliente pode ter sobre cada foto, mesmo que não seja uma foto importante para mim. E uma infinidade de visões que eu posso ter ao fazer a foto, ou posso encontrar depois quando eu estou editando. Para mim, a fotografia não é sobre congelar momentos. Eu acho que isso limita muito a foto. Muito. Para mim, a fotografia é sobre você criar ali no papel, ali na tela, um mundo inteiro, uma realidade para aquele momento. É aquilo que eu faço do momento, a forma que eu vejo dele. E por isso que eu preciso ter muito contato com os meus clientes. Eu gosto de manter contato com eles antes das agendas, sempre que possível, porque eu tenho a minha visão sobre aquilo e eu quero que ela seja influenciada por eles, para que mostre a história deles ali. Não apenas a minha visão, é a minha visão sobre a história deles. E eu me envolvo muito nisso. Então isso que você está falando, de alguém vir e falar sobre algo que você fez, sobre algum serviço assim, acontece bastante comigo. É muito, muito inspirador e gratificante quando uma noiva ou alguma cliente de sessão vem e fala que gostou muito das fotos, que agradece, que chorou vendo as fotos. Algumas clientes que fazem uma sessão solo para melhorar a autoestima, e eu vejo que isso muda nelas mesmo, que elas se veem de uma maneira diferente. É muito gratificante ver que o meu trabalho tem um significado. Mas mesmo quando a pessoa não vem falar, existe essa mágica em volta da fotografia que eu sempre encontro um significado nela, mesmo que o cliente não encontre. Eu sempre procuro colocar um significado nela. E por detalhe, eu não faço nem formatura e ultimamente eu não estou fazendo aniversário de 15 também. A formatura porque é um mercado bem específico, que há empresas especializadas nisso. E eu não gosto muito dessa área do mercado porque eu acho que há um abuso financeiro muito grande nele. E o pouco que eu trabalhei dentro disso, pegando o serviço de formatura, foi muita dor de cabeça, muito trabalho, porque é lidar com uma sala inteira onde cada pessoa tem um pensamento diferente sobre cada foto. E eu não queria que a fotografia, para mim, em agendas, em qualquer tipo de agenda, fosse uma dor de cabeça sem que trouxesse a satisfação do serviço. Porque eu tenho agendas que dá muita dor de cabeça, mas quando chega no final eu olho e falo, caramba, vale a pena cada segundo de dor de cabeça. E ainda chega no final vendo por que eu amo fotografia, por que eu amo meu trabalho. Mas na formatura eu não vi isso. Deve ter gente que vê, não é o meu caso, mas deve ter gente que vê. E do aniversário de 15 é quase a mesma coisa. Eu tive algumas agendas em aniversário de 15, não foram muitas, e em todas elas houve algum problema, alguma dor de cabeça. Teve cliente que
que se aproveitar de situações, sabe? E isso me trouxe uma aversão a esse tipo de agenda, pelo menos por um tempo. Então eu tô tentando evitar aniversários de 15, até que eu veja algum que eu consiga colocar todo esse significado, que eu consiga usar para retirar essa aversão que me deu por agendas ruins. É como se fosse um trauma, mas é temporário. É temporário. Os serviços que eu vou fazendo mesmo é casamento, principalmente casamento, é a minha principal área. Eu não tenho o ano todo lotado de casamento. Com certeza não tenho o número que eu precisava, nem o que eu queria, mas é o principal tipo de agenda que eu faço. É a que dá mais lucro também, e não é lá um lucro tão alto porque eu procuro manter um preço justo. E faço bastante sessão solo, sessão infantil, sessão de casal. Ando fazendo bastante aniversário infantil, que eu não fazia no início, começou a surgir do ano passado pra cá, que eu não gostava muito de fazer, mas eu descobri a beleza da coisa também, no meio das agendas. Faço algumas fotos para serviços específicos, como algumas fotos comerciais, cubro alguns eventos que geralmente eu não cubro, mas todos eles eu mantenho a identidade da minha marca. Porque todo mundo que me contrata, geralmente está me contratando entendendo aquela maneira de serviço que eu faço, entendendo como que é as minhas fotos e por que quer elas daquela forma. Com a principal característica de que eu uso só iluminação natural. Eu já tive um flash e eu vendi ele, porque eu nunca gostei de flash e eu cheguei num ponto que eu não vi necessidade de usar ele. No máximo, eu tenho um LED, que é como se fosse uma lâmpada grande, para explicar quem não entende, né? E que eu ligo ele adicionando uma luz no ambiente sem que interfira diretamente como um flash faria. Que o flash ele iria direcionar só naquele momento e usando as mesmas configurações sempre para as fotos saírem sempre iguais, e isso interfere muito na edição. Eu gosto de usar a luz que está ali naquela hora. Para mim é mais real, traz mais significado e eu posso ser mais criativo com isso. E aí os meus serviços, apesar de variar tanto entre as áreas, limitando só aquelas duas que eu tinha falado que eu não faço, né? Apesar de ser tão variado, ainda mantém uma mesma identidade. Mano, muito legal. E falando nisso, né? Sobre fotografia de aniversário e tudo mais, eu lembro que quando eu era criança, os meus pais, eles tinham meio que um fotógrafo particular. E era um cara que tirava foto pra gente quando a gente ia pra praça, e algo do tipo. Naquele tempo a gente revelava fotos, né? Aquele modo bem mais tradicional. Então ele tirava fotos, revelava e levava pra gente. Então, no caso, o ponto, né, nessa questão toda era o ângulo que ele tirava as fotos e tudo mais. E isso me fez lembrar, a primeira imagem de um fotógrafo que vem na minha cabeça é a dele. E mano, isso que você falou faz muito lembrar também a área da música, né? Aqui no Acre, por exemplo, tem uma banda chamada Os Discordantes, né? Vou até fazer propaganda da banda aí, que é uma das bandas mais conhecidas do Acre, depois do Los Porongas. Que eles, os integrantes, né, eles têm projetos solos, né, não solos, separados da banda, para tocar em outras ocasiões, né, que um outro formato, por exemplo, para o seu sustento, que no caso todos trabalham somente com música. E enfim, isso me fez lembrar que esse trabalho autônomo, né, esse trabalho que a própria profissão permite, faz com que nós sejamos flexíveis, né? E dentro da própria profissão você vai descobrindo a sua identidade, você vai descobrindo a forma que você faz melhor as coisas. Isso é muito bacana, mano. Isso é muito da hora mesmo, perceber isso aí. Você pode falar da fotografia e pelo contexto que você vive, né?
do Paraná e também no contexto do Sul, como você já mencionou que já fez trabalhos por lá. Mas, cara, como você enxerga a profissão de fotógrafo no Brasil? Por aquilo que você pesquisa, por aquilo que você vê, por aquilo que você estuda e tudo mais. Você acha que a profissão fotógrafo é valorizada no Brasil? Ainda tem muita coisa que precisa trabalhar ainda, muita coisa que precisa ser corrigida? Qual é a sua observação? Até mesmo o pessoal que está ouvindo, né, o podcast, que tem interesse na área, ou então que tem interesse de algo afim, né, que esteja correlacionado com fotografia. Você acha que como é que está o mercado da fotografia no Brasil atualmente? O mercado vai muito da região, muito mesmo. Às vezes uma região de cidade está perfeito e outra do lado está terrível. Vai muito da região. No Brasil como um todo, é um problema que é enfrentado não só no Brasil, no resto do mundo. Esse que eu já mencionei, da falta de conhecimento das pessoas antes de estudar a fotografia. E há muita gente ainda que desvaloriza o conhecimento. E aí permanece nessa de comprar uma câmera cara, comprar umas lentes cara, não entender o que está fazendo, não entender sobre as peças da câmera, sobre as peças da lente, não estudar isso a fundo, só fazer um curso básico e se definir como um fotógrafo profissional que faz um serviço top. E não é assim. Então acontece muito mesmo, é extremamente comum. Como o cliente não entende de fotografia, ele vê uma pessoa dessa e contrata, e pode ter dor de cabeça. Eu já fui contratado por gente que teve problema com o fotógrafo que eles tinham contratado antes, por gente que cancelou o contrato de outro fotógrafo para fechar comigo, inclusive, em casos assim. Principalmente porque essas pessoas, ou elas cobram muito para inflar a importância delas, ou elas cobram muito pouco para fazer o serviço achando que é fácil, e aí o serviço não sai bom e o cliente se arrepende. Também está complicado no mercado a questão do status. Eu mencionei um pouco, só que há um problema de status de fotógrafos. Há grandes fotógrafos que não fotografam mais. Pessoas que têm um nome super importante, muito grande no cenário nacional, mas que o cara não faz foto no ramo que ele faz, que ele ensina, workshop, que ele faz propaganda todo dia. Ele não faz mais foto naquele ramo, ele só ensina outros fotógrafos e virou um coach, sabe? Virou só um cara que fala sobre fotos com um status muito alto. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas também é um mercado que, se você entrar com amor, você vai querer fotografar até o último momento da sua vida. E se você seguir com amor também, porque eu conheci gente que gostava muito de fotografar e parou de fotografar por problemas e traumas que teve no mercado. E eu conheci outras pessoas, assim como eu, que passou por problemas e tudo mais, só que eu amo demais a minha profissão. Eu aprendi a negar serviço quando eu vejo que pode dar problema. Com o tempo a gente identifica serviços que podem dar problema, como em qualquer outra profissão, e a gente se adapta. É um mercado que tem área, sim. Tem muito lugar que está saturado. Aqui está saturado, mas mesmo assim eu tenho cliente e eu posso conseguir mais cliente, porque como é um ramo artístico, é um ramo do gosto do cliente. Então sempre vai ter gente que vai gostar do meu serviço, sempre vai ter gente que vai gostar do serviço de outra pessoa. Eu ensinei fotografia para algumas pessoas e algumas dessas pessoas que eu ensinei já tem a própria clientela também. E não é concorrente meu.
Assim como hoje eu não sou concorrente de quem me ensinou a fotografar, porque cada um desenvolve o próprio estilo, alcança um tipo de cliente. Então tem área, tem mercado, mesmo nos lugares mais saturados. Só é mais difícil nos lugares mais saturados. E há também um detalhe que não é uma profissão regularizada. Não existe um curso de fotografia bacharel no Brasil, só curso de formas diferentes, cursos tecnológicos ou só tecnólogo mesmo. Não existe uma associação nem nada do tipo. E empresas envolvendo fotografia ou são bem grandes e você pode trabalhar como um fotógrafo freelancer para fazer agendas individuais para essas empresas, ou você pode trabalhar dentro de uma equipe de algum estúdio específico. Dá para fotografar também com empresas específicas. Você pode ser o fotógrafo de uma empresa de moda, é um exemplo, ou fotógrafo de uma agência de publicidade, é outro exemplo. Ou pode fazer como eu, o que é o mais comum, mas nem sempre é o mais recomendado, que é ter sua própria marca, criar teu próprio público e tudo mais. Sinceramente, o caminho mais fácil em questão de carreira é trabalhar como freelancer e em outras empresas, porque ser empreendedor não é um negócio fácil no país que a gente vive. Só que tem altos e baixos. A profissão tem altos e baixos no Brasil. O cenário da fotografia no Brasil está nesses extremos, entre preconceito de conhecimento e supervalorização de pessoas que conhecem muito. Tá um contraste bem grande. E a gente tem que entrar no meio disso, consciente dessas coisas, porque é um campo minado entre esses problemas e as satisfações que, para mim, compensam todos esses problemas. Cara, exatamente isso que eu ia questionar, né, a respeito de como o trabalho é enxergado, né, de como o trabalho da fotografia é enxergado, e pela questão de perspectiva, né, também, percepção de uma coisa só. Então, cara, já encaminhando aí pro final do nosso podcast, eu queria que você falasse um pouco do projeto, né, que me perdoe se eu falar errado também, que é a Joime, né? Joime é o seu projeto, a sua agência, né? Vou colocar assim. Explica pra gente como é que nasceu, como você trabalha nesse sentido, pra galera ficar sabendo melhor. A Joime nasceu naquela sessão em Londrina. Ainda não como empresa. Lembra que eu mencionei que eu e a Joyce fotografava junto às vezes e gostava de como ficava o serviço? A gente queria um nome para esses momentos, para não usar nem o meu nome nem o dela, já que era um serviço conjunto. Então, naquela sessão, eu tive a ideia de juntar a primeira sílaba do nome dela e a última do meu, de Joyce e Guilherme, ficou Joime, que eu deixei a pronúncia em inglês porque dá um significado interessante em inglês. E eu coloquei um ponto no meio, só para separar as sílabas. Por um tempo ficou só como parceria mesmo. Aí surgiu o primeiro casamento a ser feito e eu resolvi colocar a marca da Joime no casamento também, porque eu tava com uma câmera bem antiga que o Felipe tinha vendido pra mim, pra me ajudar, porque sabia que eu queria aprender, e aí ele vendeu muito barato, só pra aprender mesmo. E eu queria usar o dinheiro desse primeiro casamento pra dar entrada numa câmera um pouco melhor. E eu já cobrei muito barato nesse primeiro casamento, né, porque era o primeiro casamento. Aí eu pedi ajuda pra Joyce, pra Joy.
E ela fez o casamento comigo, fotografou comigo, sem cobrar nada, só o custo de viagem dela, porque ela é de Londrina, né? E eu morava em Maringá. É uma cidade perto uma da outra, uns 100 quilômetros mais ou menos. E como foi bem em conjunto assim e ela não cobrou nada, eu acharia injusto deixar só o meu nome. Então eu coloquei Joyme, coloquei a marca. E a partir desse surgiu outras agendas, procurando a mesma marca, o mesmo serviço. E eu continuei usando o Joyme. A Joy teve que parar de fotografar por 1 ano por problemas pessoais dela. Acabou que ela ficou sem fotografar por mais do que 1 ano. Mas agora ela voltou a fotografar. Ela anda fazendo bastante agenda comigo. E enquanto isso, a Joy foi crescendo comigo mesmo. A gente mantém a ideia de parceria, porque se ela pega uma agenda, ela usa a marca. E se ela me chama para essa agenda, eu sou pago como um freelancer. Não é uma sociedade, entendeu? Se a agenda dela é a agenda dela, e se a agenda minha é a agenda minha. E cada um paga ao outro freelance. Mas em geral, é eu que edito. E como ela ficou muito tempo fora da fotografia, ela não anda tendo muita agenda. E aí a maioria das agendas são minhas por enquanto mesmo. A ideia da Joyme é ser uma empresa focada no significado das coisas. Isso ficou bem claro por todas as explicações que eu dei, né? E com a ênfase em luz natural, que eu também já expliquei. Ela vem crescendo mais do que eu tinha planejado. Esse ano deu uma freada por várias questões e pela economia do país que não estava boa no ano passado, e a gente só vê os resultados disso 1 ano depois, principalmente por ser um mercado de fotografia de casamento, em que as pessoas fecham as agendas quase 1 ano antes. E no geral, assim, a Joyme é a maior conquista que eu já tive na minha vida. Tá literalmente na minha pele. Eu tenho uma tatu onde tem um ponto azul que é o símbolo da Joyme. E é um ponto azul porque é um contraste, porque eu outonizo tudo nas fotos. Eu pego todos os tons e eu jogo para um tom mais quente as fotos. Tirando quando o objetivo é não ser em tom quente, ou quando o cliente mesmo não gosta muito, as fotos são em tons quentes, alaranjados, amarelados, e o azul é o oposto disso, então eu deixo como um ponto azul pelo contraste. A empresa já tem 3 anos, né? A partir de 2015 que eu fui fundo nela, usando a marca e tudo. E nesse meio tempo eu tive várias equipes. Eu valorizo muito a equipe no meu trabalho, muito mesmo. O maior custo que eu tenho é com a equipe, porque eu nunca gostei em ver outros fotógrafos que contratam qualquer um para ir junto na equipe, para eles fazer as fotos boas e a equipe só encher linguiça. Eu nunca gostei disso. É a opção mais barata, mas para mim não é a melhor e nem a mais justa para o cliente. As pessoas que eu contrato ou são pessoas que eu mesmo treinei, ou são pessoas que elas têm marca própria. Já aconteceu de gente que fez orçamento com alguns fotógrafos, fechou comigo e na minha equipe foi um dos fotógrafos que ela tinha feito orçamento, sabe? Porque eu gosto de contratar gente que tem tanta experiência quanto eu, ou até mesmo mais experiência do que eu. Já contratei gente que fotografa há 10 anos e eu não fotografo há esse tempo. E o próprio Felipe, que me ensinou a fotografar, eu contratei ele em quase todas as agendas que eu fazia por um bom tempo. Só não posso fazer mais isso porque infelizmente ele parou de fotografar. Foi um dos pontos mais tristes para mim até hoje na minha carreira, porque eu me inspirava muito nele profissionalmente, e ter o cara que te ensinou a fotografar e a valorizar o seu trabalho na sua equipe é algo que alegra muito, e não poder ter isso mais me entristece.
mas as coisas vão indo bem nisso, e eu fico feliz porque o modelo de trabalho da Joyme não é um modelo comum no mercado. Eu removo os limites de tempo de fotografia, os limites de fotos, eu entrego todas elas de forma digital e já editada. E no mercado geralmente é o contrário, as pessoas cobram ou por hora ou cobram por foto. Eu quis fazer um modelo diferente que dá muito mais trabalho, gera muito mais tempo também para entregar e para fazer todo o processo de edição, já que é muito mais foto. E as pessoas não encaram tão bem um modelo diferente. Então eu tô feliz que as coisas estão indo bem. No mais, a Joyme é a personificação do amor que eu tenho pelo meu trabalho. Eu posso estar num dia péssimo, estressante de serviço da própria fotografia, mas a forma que eu passo isso é a forma do amor que eu sinto pelo que eu estou fazendo, mesmo sob estresse, mesmo às vezes sob pressão. E eu prefiro continuar como Joyme e não como Guilherme Stecanella Fotografia, porque eu reconheço o trabalho da minha equipe, eu valorizo muito isso. Então a Joyme não é só eu. A Joyme é a minha personalidade, a minha visão sobre o meu trabalho, sobre a fotografia. Mas as fotos em si da Joyme, apesar de serem sempre as minhas edições, os cliques não são de crédito completamente meu, porque eu dou crédito e eu valorizo muito a minha equipe. Caramba, então Guilherme, o que eu posso dizer, né, cara? Obrigado pela sua participação, obrigado por enriquecer o podcast Teólogo de Quinta. Tinha muito mais assuntos para falar, mas eu acho que já foi tudo englobado, né? Poderia trazer o Guilherme aqui novamente outras vezes para falar de outros assuntos também, e assuntos até envolvendo a fotografia, porque o Guilherme é um cara que eu admiro já há algum tempo. Admiro inclusive os textos do Guilherme, né, que o Guilherme escrevia num blog pessoal. Guilherme, você não escreve, né? Só por curiosidade, você não escreve, mano? Como é que tá a sua agenda aí em relação a blog também? Se eu estiver escrevendo, mano, já vou te chamar pra escrever aqui no blog Teólogos de Campo de Futebol. Eu escrevo bem pouco hoje. Teve uma época que eu escrevi muito mais, semanalmente. Eu tive um blog, né, por 3, 4 anos, mais ou menos. Eu não lembro o tempo exato. Agora, lá uma vez eu faço um texto ou alguma outra coisa, mas aí eu deixo só num Tumblr privado mesmo, pra só eu ver. Ou em outros casos raros, quando eu preciso fazer um texto para algum serviço em específico. Da hora, mano, da hora. Mas caso volte a escrever novamente, lembre de mim. Pense na gente aqui do nosso blog, que a gente vai estar sempre de porta aberta aí para publicar um texto seu sobre algum assunto relevante. Então, Guilherme, mais uma vez obrigado pela participação. Acredito que no assunto fotografia não tinha outra pessoa para trazer para esse programa a não ser você, para falar do seu trabalho, para falar de como a sua profissão é importante, né, para pessoas e para um grupo de pessoas que querem ter um momento muito importante de suas vidas registrado. Cara, isso me fascina de uma forma inexplicável. Então, Guilherme, suas considerações finais, desde já eu te agradeço, né? Eu, Fio, também, que somos do podcast Teólogo de Quinta. Suas considerações finais aí, a palavra está com você, as portas estão sempre abertas para você sempre aparecer aqui, para falar do seu trabalho, para falar de outras coisas também. E é isso aí. Eu agradeço pela oportunidade, foi bem legal, foi bem divertido. Eu posso passar horas falando de fotografia, falando da Joyme, falando do trabalho. Então é fácil para mim fazer isso, porque eu gosto. Eu gosto de falar sobre isso. Agradeço ao Fio também. Foi
um momento legal, principalmente porque eu conheço vocês há um bom tempo já, só que é difícil ter contato, né? Então isso meio que já atualiza as coisas. E se tem algo que eu posso deixar para quem está ouvindo em relação à fotografia, é que ela é muito mais profunda do que a gente imagina. E eu acho que eu nunca vou parar de aprender sobre ela. E que a fotografia me traz novas formas de enxergar tudo, inclusive o próprio Deus. Porque eu estou trabalhando com a matéria-prima da criação, que foi a luz, a primeira coisa que Deus criou. E que se alguém que estiver ouvindo se interessar por isso, não precisa ser apenas como trabalho. A fotografia virou profissão muito tempo depois que ela surgiu. O objetivo de aprender a fotografar é enxergar as coisas de uma maneira própria, de uma maneira única que você mesmo desenvolve. E ninguém precisa ser fotógrafo para aprender a fotografar. E nem precisa se tornar fotógrafo, né? Se quer aprender a fotografar, se interessa por isso. E eu recomendo para qualquer um. Não é todo mundo que consegue aprender tudo certinho, né? Até porque vai um investimento para isso. Mas a quem tem a força de vontade suficiente para correr atrás disso, mesmo que não seja para a profissão, vai com tudo, porque fotografia é linda. E é o tipo de coisa que faz eu parar no meio de uma rua, olhar para um certo tipo de luz, bater em um certo lugar e me maravilhar com aquilo, com a beleza daquilo e com a genialidade de Deus em ter tornado aquilo tão belo.